Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. E vamos lá para a lição de número 6 da Escola Bíblica Dominical. A doutrina do culto levítico. Irmãos, esta lição de número 6, ela é muito interessante, porque aqui a leitura bíblica em classe, que se encontra em Levíticos, do capítulo 9, do versículo 1 ao 14, ele fala sobre uma série de ordenanças que Deus deu ali para Moisés, para poder implantar, instituir o culto levítico. Mas na verdade a intenção daqui do comentarista não é trazer os detalhes com relação às especificações dos animais que haveria de ser sacrificados, os animais que eram sacrificados ali e tal, o bode, o novilho, enfim. A grande intenção do comentarista não é enfatizar essas coisas, mas sim demonstrar na sua essência qual é o sentido pedagógico da parte de Deus para ter instituído todas as coisas desta forma. Na verdade, há três coisas aqui extremamente importantes que nos ensina nessa aula de número 6. Uma delas é falar que toda a criação é do Senhor. Toda a criação é dele. Então, por isso que há o sacrifício de holocausto, há o sacrifício pelo pecado, e os animais eram mortos ali, como os irmãos já sabem. E um segundo ponto que é bastante frisado aqui, se Deus ele é o Criador de todas as coisas, então ele é o único digno de ser adorado. Então esse é o segundo ponto que nós vamos frisar nesse subsídio desta aula. E o terceiro, se ele é o Criador, se ele, no segundo ponto, ele é digno de ser adorado, então nós temos que ter uma vida consagrada a ele. Então são três pontos extremamente importantes para poder ser desenvolvido dentro da doutrina do culto levítico, tá ok? Eu vou trazer aqui algumas coisas assim, algumas contribuições que eu acho bastante interessante, e eu vou ler aqui para os irmãos uma definição do Deus Criador na concepção do teólogo que é muito criticado, mas é muito inteligente em muitas coisas que ele fala, é Paul Tillich. Paul Tillich é um teólogo que há muitas controvérsias a respeito da sua postura, do seu posicionamento e até mesmo do fim da sua vida. Bom, mas aqui nós não vamos falar sobre biografia de ninguém, tá certo? Eu vou aqui falar um pouquinho da definição no pensamento dele e de outros autores, porque nós vamos enfatizar o Deus, nosso Deus, como Criador de todas as coisas. Então ele diz assim, no seu livro de Teologia Sistemática, ele diz assim: a vida divina é criativa, efetivando-se em abundância inexaurável. A vida divina e a criatividade divina não são distintas. Deus é criativo porque é Deus. Portanto, não tem sentido perguntar se a criação é um ato contingente ou se é um ato necessário de Deus. Nada é necessário para Deus no sentido de que ele seja dependente de uma necessidade acima dele. Bom, o que eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto é o seguinte, que Paul Tillich, ele diz o seguinte, que a criação de todas as coisas não foi necessária para Deus. Tá ok? Não foi contingente, como ele usa aqui esse termo. Mas, na verdade,
porque nada está acima de Deus. Então, se nada está acima de Deus, ele criou, agora eu trago uma definição minha, ele criou todas as coisas pela sua vontade e pelo seu grande amor. Isso já estava dentro dos propósitos de Deus, não porque havia uma necessidade em si de criar alguma coisa. E aí vem uma grande discussão entre os teólogos, que é sobre a criação do universo. Se o universo foi criado a partir do nada, que é conhecido como ex nihilo. Ex nihilo é um termo que é muito utilizado para poder discutir o filósofo Parmênides, que ele desenvolveu esse assunto falando sobre as coisas que se criam, ou o universo que é criado do nada. Então você pode pesquisar aí sobre Parmênides. Eu vou enfatizar hoje mais a respeito da criação. Então eu vou trabalhar dentro disso daí, nessa contribuição. Dentro dessa questão da criação, nós podemos fazer aqui algumas observações. Por exemplo, aqui dentro da revistinha da Escola Bíblica, nós encontramos aqui os atributos de Deus, né? E os atributos de Deus aqui, ele é defendido nas suas questões naturais, morais e de poder. Então, isso em todo o desenvolvimento da revistinha, nós podemos compreender isso daí, que é tratado. Outro teólogo que eu acho bem interessante para a leitura é o Wayne Grudem. O Wayne Grudem, ele traz as suas contribuições e eu quero aqui dizer para os irmãos que vários teólogos eles fazem divisões sobre os atributos de Deus. Ora, se nós temos que reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, então esse Deus tem atributos, tem qualidades. E como definir isso? Cada teólogo define. Aqui na revistinha fala sobre os atributos naturais, morais e atributos de poder. O Wayne Grudem, ele diz o seguinte, o Wayne Grudem, ele relata sobre os atributos comunicáveis e incomunicáveis. E aí dentro disso daí, ele desenvolve falando sobre aqueles que são comunicáveis e que pode ser repartido entre os homens, que os homens podem vivenciá-lo, né? Assim como Deus é santo, nós podemos ser santo. Mas aí que tá, se Deus comunica a sua santidade, nós nunca atingimos, na verdade, a santidade de Deus. Então, até que ponto isso é comunicável? Se Deus ele é amor, até que ponto nós temos esse amor nas nossas vidas? Porque o amor de Deus é comunicado, mas não em sua inteireza. Porque o amor de Deus é um amor incalculável por toda a humanidade. E isso é importante nós ressaltarmos. Então, quando nós falamos de certos atributos, seja ele moral, ou seja ele um atributo que Deus compartilha, que ele comunica com o ser humano, nós sabemos que isso tudo é limitado. Por exemplo, Deus é um Deus imutável. O nosso Deus, ele não muda. Mas o homem, ele muda. O homem, ele muda. Mas o homem, ele não muda por completo também. Então, a certo ponto, esse é um atributo incomunicável, mas de uma certa forma também, o homem também ele não muda completamente. Ele vai se moldando. Entendeu? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, assim, é complexo falar sobre os atributos de Deus. É muito complexo falar sobre aquilo que é compartilhado da parte de Deus para com a humanidade. Mas eu posso dizer para os irmãos aqui que nós precisamos enxergar e reconhecer que Deus é o Deus que governa todas as coisas. O nosso Deus é um Deus soberano e é um Deus que está no controle de tudo. Nós não negamos isso de forma alguma. E até mesmo aqui na revistinha, eles falam aqui, tem um subsídio aqui na revistinha, até está na revistinha do professor,
que fala que conheça mais sobre o Deus Criador. E aqui eles relatam uma passagem da declaração de fé das Assembleias de Deus, que é este livro aqui, que foi publicado, tá ok? Falando da nossa fé, né? Falando sobre a nossa declaração de fé. E aqui na página, como eu posso falar um pouquinho, na página 31, eles colocam aqui alguns valores e alguns atributos sobre Deus, de forma formidável. A primeira dela é reconhecer que Deus é supremo. Ele é o ser criador do céu e da terra. E aí nós temos referências bíblicas para isso, tá ok? Então, porque assim diz o Senhor que tem criado os céus. O Deus que formou a terra a fez. Ele a estabeleceu. Isaías 45, 18. Tá certo? Ele é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, ele é que doa, é o que dá através do seu Espírito todas as coisas. E ele é o mantenedor de toda a vida. Como nós podemos achar aqui em Jó 33, 4, que diz assim: o Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida. Também nós podemos dizer que ele é o único Deus verdadeiro. É isso que nós precisamos reconhecer dentro da doutrina levítica. É uma doutrina que expressa toda ali, ou de uma certa forma podemos dizer, a essência de Deus, mas também que isso prevalece até os dias de hoje. E ele diz aqui, ele é o único Deus, ele é o único Deus verdadeiro, e a vida eterna é esta, como diz lá em João 17, 3. Que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Quarto, não há outro além dele. Nós precisamos declarar isso em nossas vidas. Como diz lá em Isaías 45, 5 e 6, que diz assim: eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há Deus, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Ele é identificado também na Bíblia como Deus. O próprio Deus ele é identificado nas Sagradas Escrituras. E diz assim, Gênesis 46, 3. Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Então, o nosso Deus é o Deus que está no controle de todas as coisas. E eu quero contribuir aqui nesse subsídio para poder falar algumas coisas que muitas das vezes não são discutidas dentro das igrejas pentecostais, que é a respeito dos decretos de Deus, que está aqui na própria declaração de fé. A própria declaração de fé das Assembleias de Deus reconhece os decretos de Deus. E quais são os decretos de Deus? É simples, irmãos. Os decretos de Deus é aquilo que é inalterável. É aquilo que não muda. É aquilo que está estabelecido por Deus e nada pode ser mudado. Então, por exemplo, o que eu posso citar aqui a respeito do decreto de Deus. Por exemplo, Deus decretou, no sentido de pós-queda, né? Deus decretou que haveria de enviar o seu filho para salvar toda a humanidade. Isso é um decreto de Deus. E isso aí não muda. Isso daí é imutável. Deus, por exemplo, posso dizer assim, que Deus decretou que haveria um povo que iria servi-lo, que foi escolhido para ele e foi feita uma aliança, que é o povo de Israel. Isso aí foi um decreto de Deus. Assim como também é um decreto de Deus a igreja. A igreja, ela desde a eternidade passada, ela é um decreto de Deus, que haveria de ter um povo que iria honrá-lo, que iria glorificar e bendizer o teu santo nome. Então, nós não negamos de forma alguma os decretos de Deus. Não negamos de forma alguma os seus decretos. Está aqui na declaração de fé das Assembleias de Deus, na página de número
começa aqui na página 31, vai até a página de número 38. Também eu gostaria de mencionar aqui a postura de Armínio e a postura de Calvino com relação aos decretos. Então nós vamos aqui para Calvino. Calvino ele dizia sobre um decreto conhecido como decreto da reprovação. E ele diz assim: chamamos de predestinação ao decreto eterno de Deus, pelo qual determinou o que quer fazer de cada um dos homens, porque ele não os criou com a mesma condição, mas antes ordena a uns para a vida eterna e a outros para a condenação perpétua. Portanto, segundo o fim para o qual o homem é criado, dizemos que está predestinado à vida ou à morte. Olha, meus irmãos, dizer que Deus tem um decreto na eternidade de que ele escolheu e que ele predestinou, através do seu decreto, pessoas para a vida e outras pessoas para a morte, é inadmissível e é inconcebível. Já falo isso para os calvinistas de plantão, porque não condiz com o verdadeiro caráter de Deus. O caráter de Deus não demonstra essa atitude, porque senão teríamos que dizer que o nosso Deus é um Deus que premedita, a condenação eterna das pessoas. E isso não é aceitável. E a partir desta minha fala, eu vou agora mencionar algumas referências do próprio Armínio na sua obra, né? Que essa obra ela é publicada pelas Assembleias de Deus, né? Tá aqui as obras de Armínio, recomendo para os irmãos, tá ok? E aqui tem uma fala dele sobre os decretos de Deus que dizem respeito à salvação dos homens, pecadores, de acordo com o seu próprio sentido. Então aqui é uma fala de Armínio no volume de número 2. Ele diz assim, ele começa aqui a enumerar os decretos. O decreto 1, 2, 3 e depois ele fala de um quarto decreto. O primeiro decreto ele diz assim: a respeito da salvação dos homens pecadores, é aquele pelo qual Deus decide nomear o seu Filho, Jesus Cristo, como eu já havia falado, tá ok? Como Salvador, mediador, redentor, sumo sacerdote. E aquele que pode expiar pecado, e pelo mérito da sua própria obediência, pode recuperar a salvação perdida, distribuindo-a pela sua eficácia. O segundo decreto com relação à salvação, o Armínio ele diz assim: é aquele pelo qual decide receber em sua benevolência e favor aqueles que se arrependem e creem. Então isso é um decreto de Deus, que ele recebe em favor da sua benevolência aqueles que se arrependem e creem, salvando-os em Cristo e por Cristo, aqueles que perseveram, porém deixando sobre o pecado e a ira aqueles que são impenitentes e incrédulos, condenando-os como separados de Cristo. Tá ok? Então aqui o segundo decreto. O terceiro decreto, ele diz assim: Deus decide administrar os meios que sejam necessários e suficientes para o arrependimento e a fé. Então, o processo que leva a isso é Deus também que decreta. E um quarto decreto, e aqui que é o ponto que vai de confronto àquilo que Calvino, ele diz lá, o decreto da predestinação com relação à reprovação, ele diz assim, preste bem atenção, desses 3 decretos se origina um quarto decreto a respeito da salvação dessas pessoas em particular e a condenação daquelas. Isso depende da presciência e da previsão de Deus,
como que ele sabia desde toda a eternidade, veja bem, quais homens por tal administração creriam pela sua ajuda da graça preventiva. Quais homens por tal preventiva ou precedente, e quais perseverariam pelo auxílio da graça subsequente ou posterior, e quais não creriam e não perseverariam. Então, por isso que lá em 2 Timóteo, o próprio Armínio aqui diz, no capítulo 2, versículo 19, diz assim, que Deus conhece os que são seus. Deus conhece os que são seus a partir da sua presciência, que eles sabiam aqueles que iriam aceitá-lo, queria aceitá-lo. Então, não é um decreto na onde Deus, de antemão, não procura saber as escolhas do homem. Deus, desde a eternidade, já sabiam aqueles que iriam para a sua graça, aqueles que iriam aceitá-lo, através da sua onisciência, da sua onisciência que é prevista de antemão. Então, nós cremos sim que o nosso Deus é um Deus que decreta todas as coisas, mas que também o nosso Deus é um Deus de presciência, é um Deus que prevê todas as coisas. O decreto de Deus está baseado não num decreto severo de um Deus que sem explicação nenhuma ele pega e condena o homem, mas o nosso Deus é um Deus amoroso e um Deus coerente e que sabe todas as coisas. E é por isso que nós glorificamos a Deus. Nós glorificamos a Deus hoje na atualidade, porque Ele é o Criador de todas as coisas. A natureza louva ao Senhor e a criação inteira precisa louvar ao Senhor. E é por isso que nós adoramos em espírito e em verdade. Bom, meus queridos, espero ter contribuído aí de alguma forma, tá ok? Não esqueça de deixar o seu like, inscreva-se no meu canal, tá ok? Que Deus abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.